Nós estamos começando aqui mais um Galpão Nativo, trazendo grandes atrações para os nossos amigos aí do outro lado, né? Bom, aqui nos estúdios da TV Educativa, hoje nós vamos falar sobre um evento dos mais tradicionais do nosso Rio Grande do Sul, que é o Enarte. É o Encontro de Artes e Tradições, ou Tradição Gaúcha, né? Então, o pessoal que vem aqui hoje aqui sabe tudo. Eu já digo assim, são enarteiros. Gostaram do ritmo da coisa? Enarteiros. Andros Cruz, seja bem-vindo, meu amigo, violonista, também já participou de muitos enartes da vida, né? Tudo bem? Que privilégio, uma honra sempre estar contigo. Um programa incrível como aqui, a gente trazer um assunto tão importante que tem a ver com o que a gente faz diariamente nas nossas escolas, nos nossos CTGs, que é a arte de cantar, de dançar e de levar nossa cultura mundo afora, já que temos Centro de Tradições Gaúchas no planeta inteiro, não é mesmo? É verdade. Clara Costa de Oliveira, Clarinha, como eu gosto de chamar, uma querida amiga com uma voz belíssima. Ela também já pervagou por o estado e pelo fora do Rio Grande do Sul, se apresentando, né, nesses eventos do Enarte, né, Clarinha? Seja bem-vinda. Sim, é uma honra, né, fazer parte desse programa, né, estar aqui. E é que nem o Andros diz, é uma experiência que a gente tem da vida, né? Que é a nossa vida. E quem gosta disso realmente fica naquilo ali, porque não tem mais o que te prenda nisso se não for tu gostar. Exatamente. E também eu tenho aqui o meu conterrâneo, lá da minha Bagé, Reinaldo Souto de Oliveira, ou Oliveira. Seja bem-vindo, meu amigo, escritor, parceiraço. Ele vai contar toda a carreira dele, também vai falar sobre Enarte, porque ele é doutor, pós-graduado em Enarte. Seja bem-vindo. Buenas, Maria Luísa Benites. Que orgulho, que honra estar aqui no Galpão Nativo, diante de uma das maiores celebridades da nossa música latino-americana, culta, experiente, competente. Tu sabes que eu tenho toda essa admiração por ti, pelo que tu representas para todos nós. E o Encontro de Arte e Tradição Gaúcha se sente muito, muito privilegiado ao ser aqui questionado e desfraudado por uma celebridade feita Maria Luísa Benites. Muito obrigado pelo carinho, Reinaldo. Eu gostaria que tu nos falasse aqui, contar para a gente como é que estão... em primeiro lugar, o que é o Enarte? Bom, o Encontro de Arte e Tradição Gaúcha, ele tem início num evento do Mobral. Olha só. Sim, era um festival de cultura que era realizado pelo Mobral, Movimento de Alfabetização Brasileiro, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Em 1985, foi realizado por segunda vez a finalíssima desse festival na cidade de Farroupilha. Este evento foi acolhido de uma maneira tão profissional, tão rica pela prefeitura de lá, que o movimento tradicionalista gaúcho, junto com o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, resolveram, então, tornar aquela localidade a sede da final do estadual. E ele passou a ter o nome de FEGARTE, Festival Gaúcho de Arte e Tradição. Isso se dá em 1986, ano que este que vos fala estreia no festival como um singelo bailarino lá com seus 16 anos recém-completados. Faz tempo isso, né? Um lote, né? 40 anos vai fazer. Lote de tempo. E aí, por lá ficou até 1996, quando eu tive a honra de ser vice-campeão do Estado com o coronel Tomás Luiz Osório, da cidade de Pelotas, e encerrando, então, a participação do FEGARTE, que passou a ter sede da finalíssima na cidade de Santa Cruz, onde está até o presente momento. Então, nós tivemos, quando era Mobral, as eliminatórias e a final de forma itinerante, e depois, quando passou a ser FEGARTE, Festival Gaúcho de Arte e Tradição, as macro-regionais, que eram 5 eliminatórias, e a final era feita na cidade de Farroupilha.
passando, então, a ser Encontro de Arte e Tradição a partir de 1997, agora, então, como sede final na cidade de Santa Cruz. Que maravilha. E tu sabes que eu até hoje eu tenho vontade de participar, assim, como na assistência ali, né, na plateia, né, para poder apreciar todas as danças, porque não é só dança, né? Tem várias coisas, né? Música e coisa e tal. Eu tenho muita vontade de conhecer, de ver, porque eu nunca fui, não tive a oportunidade. Então, vou ver se agora eu recebo um convite para o próximo ano para poder ir até lá para prestigiar esse grande evento, né, Tchê? E eu tô muito feliz aqui porque eu vejo que a Clarinha, que está aqui hoje comigo, Clara Costa de Oliveira, é uma participante ativa, né? Ativa do Enarte e de outros eventos aí também, né, Clarinha? Tu começasse a frequentar a CTG com que idade? Então, eu comecei a frequentar o CTG porque o Mano dançava, né, e tudo mais. Eu acho que desde a barriga da mãe. Já dançava? Ainda eu acho que não. Mas que eu comecei realmente a participar das invernadas, a me integrar nos individuais do CTG, foi por volta dos meus 6, 7 anos ali, por volta de 2015. Tá, o teu pai, ele é patrão do CTG? Já foi. Já foi? Foi. Qual é o CTG? Do Lanceiros da Zona Sul, Fica onde? no Belém Novo. Belém Novo, logo ali, bem pertinho. Então, gente, a Clarinha então começou cedo e aí ela fez parte do prendado do CTG em 4 ocasiões, né? Tu foste prenda mirim. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Eu fui prenda pré-mirim, prenda juvenil, e aí depois concorri novamente no segundo ano, fiquei como segunda colocada em prenda juvenil. E aí eu encerrei a minha participação nos prendados do CTG, porque não era para mim. O meu negócio mesmo é cantar e dançar, e é isso. Vou contar uma coisa engraçada para vocês. Quando eu apresentava a Invernada Gaúcha aqui na TV Educativa, na década de 80, com o Draci Fagundes, né, que vinham os CTGs de todas as partes do Rio Grande do Sul, que disputavam, né, todas as modalidades, tendo o Grupo Farrapos, que se criou aqui dentro, que acompanhava o Darcy, para o Darcy declamar, me acompanhava para cantar. Tinha um grupo de jurados, no final do ano tinha a premiação, né? E eu sempre dizia, mas eu nunca ganhei um prêmio, eu nunca ganhei nada. Eu queria tanto ser escolhida a primeira prenda de algum CTG, nunca ninguém convidou. Pois tu sabe que mandaram fazer para mim. Mandaram fazer a faixa de prenda, e eu tenho guardado até hoje. Ela ficou no cenário um bom tempo, e aí eu levei para casa depois que o Invernada Gaúcha terminou. Então, eu posso dizer que eu já fui primeira prenda do Invernada Gaúcha, né? Então, é muito lindo isso aí, mas tu tem que estudar para isso também, né? Para ser escolhida. Tem várias etapas, né, de provas. Tem uma prova escrita, uma prova oral, que depende daí no formato do concurso, o tema que tu vai falar na tua prova oral. Temos a prova artística também, onde tu tem que dançar, declamar ou cantar. E temos as amostras, né, que conforme a prova oral também depende do tema escolhido para o concurso. Dentro desse tema, tu escolhe um assunto do qual tu vai pesquisar, montar uma mesa sobre esse assunto e explicar. Mas todo ele. Tem que ser estudada, né, tia? Tem que estudar. Tem que ser estudada, como a gente diz, né? Porque não é bem assim, né? Tu tem que chegar ali, tu tem que falar, tu tem que discursar e coisa e tal, lhe explicar, tem que saber. E o que tu faz no Enarte hoje? Hoje, no Enarte, eu estou só indo cantar. Eu comecei... Esse é o 3º ano que eu participo do Enarte, pela questão da idade, né? Mas, ano passado, cheguei na final do sábado, no Enarte, cantando, e também junto com o grupo de danças adulto. Andrews Cruz, me diz uma coisa, mas não é só dança, então, o Enarte? Não, o Enarte ele é riquíssimo em possibilidades, né? E aí que começa a minha história. Eu, em 97, entrei na Invernada Mirim, no meu CTG. E ali, naquele momento, ainda dançando, passava da escola para minha casa, passava pelo CTG. E adorei dançar, mas em seguida conheci o tal do musical. E aí eu dançava sapateando assim. Eu dançava e olhava para o palco, porque eu queria estar ali, né?
E foi ali que eu descobri a possibilidade de também tocar para grupos de dança, estudar violão. Comecei ali também a compor algumas músicas e ter ideias, né, de o que eu ia fazer na minha vida. Então, acho que o CTG ele tem muito a ver com isso, sabe, pessoal que está assistindo, que está ouvindo. O CTG ele te educa, ele te traz cultura, te enriquece. Dentro do CTG também fui 3 vezes peão de crachá, peão farroupilha. E me lembrando agora, né, a Clarinha falando aqui, eu me lembrando do que era necessário fazer, né? E naquela época quase não se tinha competição, era muito realmente por realização pessoal, assim, poucas pessoas. Hoje a gente tem aí pessoas, né, como o mestre Rinaldo aí que pode nos orientar e nos ensinar, mas né, era um tempo em que quase não se tinha orientações assim, né? E a gente ia fazendo, então tu dançava chula, aí tu declamava, tu cantava, tu podia ser peão farroupilha do CTG. E todos os dias tinha achado à tarde, janta para a comunidade. Então, era muito bom lá no CTG onde eu participei inicialmente. Depois, sim, aí eu comecei a pegar a estrada como músico. E tu, qual é a tua inspiração para o violão? Quem é que te iluminou a cabeça para dizer, eu quero ser violonista? É engraçado. Foi o meu pai. Ele se chama Marco Aurélio. Há pouco tempo ele se despediu desse planeta. E a gente não fala muito sobre isso, mas é tão bom quando alguém pergunta, de falar que ele me inspirou. Meu pai me inspirou, era um cara que tinha um violão em casa, tocava, e eu gostava disso, sabe? Mas a minha mãe ela foi um pouco contra ele. No início me botou no piano 2 anos, eu não queria, e eu queria violão, e aí só depois pude fazer no CTG, porque lá no CTG que o cara do musical me chamou e, vem cá, isso aqui se chama shot de carreirinha, esse aqui é o pezinho, o maçanico, toca assim, ó. E foi ali que eu comecei a dar os primeiros passos, ainda só ouvindo e imitando. Bueno, vamos cantar, Clarinha? Bora? Vamos lá, Andrews aí te acompanhando, Andrews Cruz. Clara Costa de Oliveira para vocês. Podia cantar notícias atuais, capas de jornais, temendo um temor, mas basta de horror. Prefiro ir fundo, mostrar outro mundo, cantar o amor. Podia contar-lhes da bala perdida, das tantas feridas do trabalhador. Mas mesmo em favelas existem janelas com botões de flor. Um mundo mais lindo aos olhos do poeta, noite de seresta, boêmio acordar. Um beijo molhado, amor com a boca, voz calma e rouca que faz arrepiar. Num mundo ilusório daquele que mente, brota-se a semente do fruto verdade. O seu cotidiano é o
meu cotidiano de franco olhar, visão diferente. Que esse cultivo de Norte América, cultura tão bélica das coisas banais, amor pela guerra, findasse na paz da chuva que traz o cheiro da terra. Um mundo mais lindo aos olhos do poeta, noite de seresta, boêmia acordar. Um beijo molhado, amor com a boca, voz calma e rouca que faz arrepiar. Um mundo mais lindo aos olhos do poeta, noite de seresta, boêmio acordar. Um beijo molhado, amor com a boca, voz calma e rouca que faz arrepiar. Realmente faz arrepiar. Eu vou dar um tempinho e já volto. Continua conosco aqui na TV Educativa e Galpão Nativo. Já volta. Até daqui a pouco. Voltando, então, com o nosso Galpão Nativo aqui na TV Educativa, né? Eu estava conversando agora em off aqui com o pessoal, e principalmente agora com o meu querido Rinaldo Souto Oliveira, meu conterrâneo lá da Bagé. Que voz bonita que tem essa menina, né, Rinaldo? É impressionante, né? Impactante, impactante, algo divino. Graças a Deus, a arte tem salvação. É isso aí. Rinaldo Souto Oliveira, escritor, roteirista, diretor e produtor cultural. Natural de Bagé, como eu falei, começou em 1985 como dançarino no CTG Perdamin, já participou do Festival Gaúcho de Arte e Tradição Vegarte. Além de roteirista, diretor de espetáculos teatrais, também atua como apresentador, avaliador e palestrante. Um dos seus projetos de destaque é o espetáculo cênico-musical A Saga do Cavalo Crioulo, do qual é diretor. Eu sei que tu tem outras direções aí, né? Como tem a Romance da Tafona, do Cipreste Piratini e coisa tal, que eu quero que tu me fale. Mas eu não sabia dessa Saga do Cavalo Crioulo. Me conta um pouco. Pois então, a Saga do Cavalo Crioulo, um símbolo, um sonho, uma paixão, foi um projeto de um amigo lá de Montenegro, o Alex Melo, e fizemos uma extensa pesquisa, porque se trata de algo muito importante, e como falar do cavalo crioulo no meio dos criolistas, não sendo um criolista, que é o meu caso. Eu digo, bom, então vamos ter que buscar algo que talvez eles não saibam tanto. E eu fui pesquisar em 1495, no momento em que os primeiros animais que vão dar origem aos cavalos crioulos latino-americanos e os cavalos da América do Norte, que são os mustangues, eles todos vêm de uma mesma origem, dos berberes espanhóis e dos animais africanos,
Então, esta mescla veio para a América Central e de lá subiram para a América do Norte, os que se transformaram depois nos Mustangs, e os que vieram para a parte sul se transformaram, se moldaram ao nosso amado e querido cavalo crioulo. Então, a gente contou toda essa história, foi bastante emocionante, e foi o maior desafio da minha vida, porque eu tive que criar um espetáculo numa arena que tinha 120 metros de comprimento por 60 de largura, e aí colocar gente, elementos cênicos, e fazer com que isso se costurasse nessa larga história que a gente precisava contar. E eu digo, bom, depois desse desafio, qualquer outro será pequeno. De onde é que vem essa veia de artista, assim, desde guri? Eu vou te dizer que eu devo muito aos CTGs. A gente precisa contar uma história, um tema, através das coreografias de entrada e saída dos grupos de danças, com muita cultura, porque como nós estamos num festival que basicamente ele valoriza, como disse esta maravilhosa cantora, basicamente valoriza a cultura. Então a dança não é diferente, precisa trazer esse aspecto de história, e nós tínhamos que condensar tudo isso em, no máximo, 4 minutos no tema de entrada e 3,5 a 4 minutos na saída. Então, a gente tinha que discorrer sobre uma história nesse pequeno tempo. E eu, geralmente, fazia isso com os meus trabalhos e entregava pronto o roteiro aos coreógrafos. Daí eu acabava favorecendo esse pessoal que trabalha com coreografia, mas muitas pessoas não sabiam que era eu que criava tudo isso. E aí eu tive uma oportunidade, em 2014, na cidade de Guaíba, e, a partir de lá, eu resolvi fazer, então, os trabalhos num âmbito mais amplo, e tive a oportunidade de criar o espetáculo cênico do Cipreste ao Piratini, que conta a tomada de Porto Alegre, o início da Revolução Farroupilha. Eu faço um apanhado sobre o planejamento dessa história magnífica, né, importante, e apresento ele até a tomada de Porto Alegre, quando Bento Gonçalves, então, dá como iniciada a Revolução Farroupilha e dominando, então, o ponto de maior importância, que era o Palácio do Governo da época. E aí foi só seguir contando as histórias com bastante carinho e respeito. Mas também tu tens espetáculos infantis, né, Tchê? Tu é o cara, milhão utilidade, né? E aí a inspiração de alguém que eu gosto de citar, eu gosto de agradecer as pessoas que me ajudam, que me ajudaram, porque é assim que nós realmente devemos fazer, né? Então, Índio Guaraci, que tu conhece bem, José Guaraci de Souza, ele escreveu, ele trouxe uma coisa maravilhosa, fez o Natal Gaúcho. E aí ele conta a história do Natal, baseada nos livros de Lucas, Isaías e Mateus, e conta toda aquela história da natividade, até a fuga da família sagrada para o Egito. Ele conta da Anunciação até a fuga. Só que num espectro imenso, né? É uma peça de teatro muito linda, que o Lanceiros da Zona Sul fazia divinamente bem. E aí eu peguei aquele roteiro um dia lendo e digo assim, Índio, tu me permitiria eu fazer uma adaptação infantil? E aquele jeito peculiar, é claro que é sim, meu guri. E aí ele me permitiu, me deu o roteiro, disse que eu ficasse à vontade, e aí eu transpus apenas para uma linguagem infantil, e os elementos cênicos, óbvio, né, que eles tiveram uma adaptação. Em 2015, lá em Guaíba, por conta da Cláudia Mara Borges, essa pessoa que me incentivou imensamente, eu pude estrear o Natal Gaúcho das Crianças, que está aí de vento em polpa e que estará nos palcos do Alegrete ainda neste mês de dezembro vindouro. Bom, então, como eu falei, como ele é milho utilidade, né? Eu estou aqui com 2 livros, que são da autoria dele aqui. Danças Tradicionais, voltando ao Enarte, né? Danças Tradicionais Gaúchas, uma publicação do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Vou mostrar para vocês aqui. Tá? Este aqui é um dos livros, né? E agora eu vou mostrar o outro também, que ele vai falar sobre sobre essas 2 obras aqui, Passos e Compassos das Danças Populares, né? Do Enarte. Então, eu quero que tu fale
pouco sobre esse teu trabalho aqui, Rinaldo. Maria Luísa, é extremamente importante, neste momento, né, fazer um agradecimento para a família que fica saudosa tanto quanto nós, ao nosso querido e eterno presidente Manuelito Carlos Savariz, que oportunizou a um grupo de instrutores, dos quais eu me fiz presente, a fazer uma releitura das obras que existiam, que eram inúmeras, inclusive eu comentava sobre isso, e poucas pessoas tinham a oportunidade de tê-las todas juntas. E o presidente Savariz teve essa ideia de fazer um grupo de trabalho para tornar real aquilo que o visionário, ou os visionários, Paixão e Lessa, descreveram na obra de 1953, que eles citam que, quem sabe, mais adiante, quando as danças estiverem devidamente publicadas, outros pesquisadores tragam uma forma mais didática. Pois então, em 2003, nós entregamos esse livro, Danças Tradicionais Gaúchas, com os aspectos técnicos de 3 obras. Caderno número 9 da revista Pampiana, do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Danças Tradicionais Rio-Grandenses, de Paixão Cortes, o livro Achegas, que todos falam, e o famoso Manual Azul, né, o Manual de Danças Gaúchas de João Carlos Dávila Paixão Cortes e Luiz Carlos Barbosa Lessa. No primeiro momento, quem coordenava este grupo técnico na descrita e tudo mais era o saudoso Francisco Jacques de Matos, nosso querido Chico. E quando ele faltou, e nós precisamos fazer uma revisão, eu assumi esse posto, isso a partir de 2008, e estou até hoje na condição de digitador e organizador dos textos, das ilustrações, algo que me orgulha muito, porque o grupo que compõe esse seleto grupo de escolha de autores está composto pelo senhor Beloni, né, Beloni Bastos, Jefferson Camilo, Alexandre Eurique, Marco Aurélio Ávila, Hélio Ferreira, Tony Pereira, o nosso saudoso e amado Moacir Gomes dos Santos, né? Eu não sei se eu esqueci o nome de alguém, mas depois eu dou uma lida ali. Então, esse grupo de companheiros se dedicou a fazer esta obra, né, a pedido do senhor Manuelito, e isso trouxe um enriquecimento cultural para todos nós, para nós que estávamos fazendo isso, e aqueles que receberam uma obra toda ordenada para o festival, né, Maria? Com certeza. Andros Cruz, me diz uma coisa, o que são as danças tradicionais? As danças tradicionais, do ponto de vista musical, né, elas também são importantes na hora de serem avaliados, os grupos. Então, todos os musicais do meio tradicionalista gaúcho trabalham e prestam esse serviço para os grupos de dança com muita precisão técnica, para que o grupo não seja descontado na sala. Então, a música tradicionalista gaúcha, essa música que a gente dança no CTG, ela é uma música hoje, perante o Enarte, perante esse movimento que a gente está falando, elas são pesquisadas e têm um jeito certo de ser tocadas, entende, Maria? Quais são essas danças? Quando a gente vai dançar elas, os nomes delas? Os nomes, isso. Algumas que são bem populares, né? Chico Sapateado, Tatu com Volta no Meio, Quero Humana, o Anu, as danças mais garbosas aí, como a Tirana do Lenço, os bem minuetos, né? O próprio Anu aí, que a gente ama assistir quando é bem dançado. E dentre outras tantas danças bem conhecidas. E as modernas agora, porque eu acho que se modernizaram também tem. Ainda agora. O que é que entrou agora? Agora eu estou por fora, vou deixar o mestre falar elas. Vai, não. Na verdade, não são modernas, né? Recolhidas. É bem interessante, Maria Luísa, falar sobre isso. Por que as danças tradicionais gaúchas não evoluem? Então, há um questionamento. A gurizada fica irritada com isso, diz que a gente fica cobrando a mesmice. Veja bem, nós fazemos parte do movimento tradicionalista gaúcho. Esse movimento ele é consolidado em uma época, um momento, um recorte da história que traz aquele homem campesino,
aquele homem que existiu e que ainda existe, que ainda reside no interior deste Rio Grande amado. Então, é para preservar este momento, esta parte e essa cultura que existia nesse ponto temporal. Por isso que, se nós permitirmos as inovações, as invencionices, nós estaremos, então, deturpando o fundamento maior da construção do movimento tradicionalista gaúcho. E as danças e as músicas estão agora por um gesto muito, muito importante, que, a partir de 2005, elas passaram a ser patrimônio cultural imaterial do nosso Estado. Então, foi assinado pelo governador da época, Germano Rigoto, e esse patrimônio ele está, pelo óbvio, preservado por essa lei. Se não me engano, é 12.372, se eu estiver equivocado, depois eu corrijo, mas eu creio que seja essa. E isso garante que nós tenhamos esse nosso patrimônio pela eternidade, porque se nós permitirmos esse acesso a inovações, isso seria extremamente prejudicial. E estas outras danças, que 30 anos depois de nós encerrarmos aquele seleto grupo de 25 que compunham, então, o regulamento do nosso estadual, nós conseguimos inserir 3 outras, não novas, mas outras danças que já vinham sendo dançadas nos rodeios da Vacaria, nos eventos de Santa Catarina e de outros lugares, que compõem as chamadas hoje danças campesinas, que são a tirana do ombro, a valsa da mão trocada e o vaneirão sapateado, que eu tenho a honra de dizer que fazem parte de outro livro, que foi um privilégio que Deus me concebeu através do nosso querido José Moacir Gomes dos Santos, que certamente está aí emanando sua energia do local onde esteja, e me deu a honra de estar ao lado dele na composição desta obra, que hoje, então, integra o seleto grupo das danças que percorrem esse Brasil, mas, basicamente, o nosso Enarte. A partir de então, são 28 danças a serem sorteadas e apresentadas. Então, tá. Então, vamos de música, e depois vamos botar um pouco de música na prosa. Vamos. Pessoal, vamos, Clarinha. Clara, Costa de Oliveira e Andros Cruz para vocês. Cravo um verso pra você com a precisão de um luthier, de um colecionador. Cada letra escolher como quem colhe a melhor flor. Frases que vi, grafite em nuvens no céu. Raso papel, spray de giz. Quero um verso sem querer, uma palavra que te beije antes de dormir. Que você pudesse amar antes de ler e de ouvir. Pra desenhar silêncios em volta de ti. Fontes para desaguar tudo que eu penso ao navegar em mares de nanquim. Sílabas para me salvar das entrelinhas dos teus lábios e o oceano dos teus olhos transbordar, transbordar, transbordar. Se acaso a canção cansar as asas, abra sua casa, deixa ela pousar.
para desaguar tudo que eu penso ao navegar em mares de Nanquim. Sílabas pra me salvar das entrelinhas dos teus lábios e o oceano dos teus olhos transbordar, transbordar, transbordar. Se acaso a canção cansar as asas, abra sua casa, deixe ela pousar. Se acaso a canção cansar as asas, abra sua casa, deixe ela pousar. Abra sua casa, deixe ela pousar. Abra sua casa, deixe ela pousar. Maravilha, maravilha. Vamos dar uma pausinha? No UPA a gente volta. Voltando com o nosso Galpão Nativo aqui na TV Educativa, eu tenho uma curiosidade aqui, eu acho que o pessoal aí do outro lado também. Qual é a diferença, Rinaldo, entre tradição e folclore? Bom, esse tema ele aborda muita coisa, né? O estudo, enfim, a ciência, mas basicamente para que a gente comunique com clareza, assim, a tradição, como eu falei, ela passa de geração em geração, mantendo de forma fiel aquilo que nós recebemos. Então, quando nós falamos da bombacha, às vezes as pessoas se queixam, a pessoa fica falando sobre a largura, o comprimento do lenço. Volto a dizer, isto é uma faixa temporal que foi resgatada e isso é de interesse dos tradicionalistas, que são soldados desse movimento, e manter para as próximas gerações. Então, isto é a tradição, aquilo que vai passar de pai para filho da forma com que se recebeu. O folclore, ele passa pelas modificações que a população vai tendo com o passar do tempo, e ela vai inserindo esses novos sentidos, novas construções, e, por certo, se modificam e continuam pertencendo e pertencentes a quem o faz. Então, o povo gaúcho, o povo que faz o folclore, ele pode inserir novas vertentes, novas inspirações, e ainda será folclore. Continuará andando, continuará, não sei se evoluindo, mas, no mínimo, se modificando, se moldando. Enquanto o tradicional, ele se mantém, pelo menos deve se manter. Então, quando nós queremos colocar inovações na tradição, nós estamos prestando um desserviço ao propósito, quando nós podemos bem fazer no que é o folclórico. Aí nós vamos abordar outras temáticas, outras influências. Maria Luísa faz sublimemente, trazendo a cultura latino-americana e inserindo no movimento nativista, que é basicamente algo que trabalha ao lado do folclore, junto com o folclore, então vai absorvendo isso, enquanto aquelas pessoas que são tradicionais, que mantêm, para exemplificar com outro grande vulto da nossa música, o Mano Lima, por exemplo, ele se mantém numa linha tradicional. Então, isso dá para comparar com a dança.
a dança tradicional gaúcha, essa que vem de geração em geração se mantendo com o regramento para que não se deturpe, e a dança estilizada, que muito se fez, que pode absorver movimentos, passos e outras questões vindas de outras vertentes. Basicamente, no meu humilde compreendimento, são as diferenças desses dois temas. Muito bem. Clarinha, tu estudaste, está estudando ainda? Sim, eu estou no último ano do ensino médio. Ensino médio. Bom, tu tivesse alguma vez aula de folclore? Sabe que não. A aula do folclore eu nunca tive, e também da nossa cultura, né, gaúcha, uma vez que eu me lembre, que foi, inclusive, no primeiro ano do meu ensino médio, com uma professora de educação física, que ela quis abordar as danças, né, do nosso país. E, dentre elas, apareceram as nossas danças gaúchas, que, inclusive, foi um trabalho que eu escolhi, optei por fazer sobre as danças gaúchas. Pois isso tem que acontecer, não tem, né, Andros Cruz? Tem que ter essa cadeira, tem que ter, a gente tem que mostrar para a gurizada, ensinar para a gurizada, né, tia, do colégio, desde pequeno, né? É verdade. E dentro do CTG Lanceiros da Zona Sul, existe um incentivo diferenciado em termos de CTG. Dentro do estado temos poucos CTGs que realmente dão um carinho, uma atenção especial para o folclore, para a evolução da nossa música. Até agora comento com o mestre aqui, né? Que bom que para o intérprete solista vocal ainda a gente consegue incluir musicalmente algumas vertentes folclóricas para tocar ali, né? Mas ainda assim tem que ter cuidado. Por exemplo, nós temos músicas no nosso repertório que levamos para o Enarte, onde ela é gravada em tango, e a gente teve que fazer ela virar uma milonga no ritmo quaternário, né, binário ali, né? Então, não pode tango. Então, a gente não fez o tango, né? É respeitar isso, né? E que dentro dali daquele conhecimento a gente pôde se defender. Mas já pensou se nós não tivéssemos essa informação? Teríamos talvez perdido um enarte por causa disso, ou tocado uma chacareira onde era chamamé e não pode, por exemplo. Então, a gente que já conseguiu acessar, consegue se defender. Mas e quem não conhece, né? Então, é importante mesmo, Maria Luísa. Tu sabe que eu, quando guria lá em Bagé, eu tinha, nos primeiros anos no primário, no ginásio, que vocês não são dessa época de primário e ginásio, não tem mais, mas nós tínhamos um dia na semana, né, e normalmente no sábado, que o nosso professor de português, Guido Machado Moraes, já falecido, era nosso professor de português e também de danças gaúchas e de folclore. Então, nos passava assim, eu me criei, né, ali, aprendendo no colégio o folclore, as danças, no colégio. Então, hoje eu olho assim para frente, assim, não vejo ninguém fazendo isso. É muito difícil alguém fazer isso pelas crianças, né? Porque assim é mais um motivo delas terem, né, de ir para um CTG, de se firmar na música, nas artes do Rio Grande do Sul, mas se ela tem que ter um incentivo, né? Não só os festivais de música nativista, né, gente? A gente tem que aprender alguma coisa. E mesmo uma coisa, tu incomodasse muito a mãe e o pai para cantar ou não? Um pouquinho só. Eles estão aqui hoje conosco. Aqui e a mãe não canta nem o pai? Não, não canta. Quem é que canta em casa lá? Só eu. tu? Só eu. Tá solita em Deus lá. Tô solita. Então. Eu comecei a cantar, na real eu comecei na brincadeira, né? Uhum. Na brincadeira ali, criança no CTG, vamos participar dos individual? Vamos. Eu me inscrevi em tudo que era individual que podia, e mais um pouco. E aí comecei a cantar, aí comecei a pegar gosto pela música, né? Comecei a amar cada vez mais a música, e aí comecei a fazer aulas, e agora, hoje, estamos aqui, né? Quem é teu professor de canto, ou professora? Hoje é o Andros Cruz. Andros Cruz. Mas já teve outros professores antes. Tá, tu andejasse por Goiás, o que é que tu andasse fazendo por lá, guria? Então, tanto eu quanto o Andras, né, junto com o conjunto vocal e também eu no solo, fomos participar do FENARTE, né, que é o nosso festival nacional, onde nele todos os campeões estaduais vão para competir entre si. Então, nós fomos e tivemos a grande alegria do conjunto ficar em terceiro lugar e eu em primeiro. Bom, aqui nós temos um professor de dança aqui também. O Reinaldo, vou dizer uma coisa, lava, passa, chuleia, caseia. Né? Eu ia comentar que ele é um bom músico também, hein? Bom músico. Toca bem, tem um ouvido absurdo. Não, pois é.
Estou sabendo agora, né? Nada, que nada, conheço há muitos anos. Rinaldo, tu ainda está lecionando, ensinando danças folclóricas? Maria Luísa, eu tive uma breve aposentadoria. Eu resolvi abandonar a profissão de instrutor para me dedicar muito mais aos espetáculos, porque eles realmente tomam muito tempo, são muitos estudos, é um trabalho bem exaustivo, e depois levar a todo o elenco, enfim, é complexo. Mas com essa história de ser consultor técnico da equipe de avaliação, eu fiquei assistindo os grupos de um lugar privilegiado. Eu jamais tinha participado como avaliador do festival. Eu avaliei inúmeros rodeios, mas o festival em si nunca, porque, graças a Deus, eu sempre estava competindo. Isso me deu uma saudade tão grande que eu não sei se eu vou ficar aposentado. Eu estou trabalhando o que é necessário, eu tenho algum... Claro, a idade já não é mais a mesma, o corpo certamente não é nem perto do que era, mas a mente ainda funciona bem. Então, se alguém estiver disposto, né, de repente, a passar aquilo que eu acho que aprendi um pouquinho, quem sabe aí a gente não retorna. Garanto que o telefone já deve estar tocando aí com os contratos chegando. Bom, ele é multifacetado, né? Porque ele faz palestras e oficinas. Eu quero saber como é que ele acha tanto tempo para tudo isso, meu Deus do céu. Maria Luísa, eu, sincero e honestamente, eu sou de uma compreensão que nós temos tempo para fazer muitas coisas, basta que nós saibamos organizar esse tempo. E, para isso, a gente tem lugares e oportunidades que nos ensinam a ordenar, inclusive, o nosso tempo. Então, com bastante organização, com bastante disciplina, tu consegue fazer as coisas corretamente, com qualidade, desde que tu não faça nada que tu não tem capacitação para isso antes de tê-la. Porque não quer dizer que eu não sabia tal coisa que eu não posso vir a saber. Então, vejo que é importante tu compreender aquilo que tu quer começar a fazer, que nem o exemplo maravilhoso dessa maravilhosa cantora, ela dizendo com extrema humildade, eu não cantava ninguém, fui ensaiando, fui treinando, fui fazendo aula. Então, o que acontece? Se tu te dedica, se tu acredita no teu sonho, se tu acha que é possível, se tu tiver disciplina, ordenar as tuas coisas, tu consegue fazer várias coisas bem feitas, é claro, né? E poder atender às expectativas que acabam sendo criadas quando tu começa a evoluir. Quanto mais tu evolui, maior a expectativa e mais tu tem que trabalhar. Então, enquanto eu estiver me sentindo bem para fazer, na medida do possível, o melhor para que saia tudo correto, eu vou continuar fazendo assim, mas nunca querendo fazer aquilo que eu não sei, porque é espaço para todos os saberes e cada um tem os seus dons, seus dotes, as suas maiores virtudes, né? Então, vejo que é assim. Eu estava dando uma passadinha de olho aqui no meu roteiro, aqui, diz que desde 2022 o Enarte possui a categoria Inclusão na dança de salão gaúcho. Pois então, os nossos administradores, os nossos dirigentes, por assim dizer, eles têm se voltado muito a esses temas. E eu acho isso divino, sublime e digno de aplauso. Vejo que também isso emana de um trabalho que é feito pelos prendados, enfim, aquele grupo de jovens, meninos e meninas, né, nas suas gestões administrativas, culturais, que também trazem essas ideias maravilhosas. E eu tenho tido o privilégio de acompanhar, seja na ciranda ou no entreveiro, e eu vejo que esses jovens têm trazido ideias maravilhosas e consolidado essas necessidades para que nós estejamos adaptados a um mundo que não quer mais excluir ninguém. Nós somos todos iguais com as nossas diferenças. E, por sermos diferentes, temos que dar oportunidades iguais a todos. E eu vejo que o festival, o nosso Enarte, os nossos temas, os nossos eventos, não podem mais permitir que haja exclusão. Nós precisamos lutar para que tenhamos sempre espaços a todos indistintamente. E assim crescemos como seres. Justo e perfeito, meu querido. Então,
todos estão convidados aí para o Enarte, na fase final finalíssima, de 21 a 23 de novembro, lá em Santa Cruz. Agradeço, sobremaneira, assim, teres aceitado o convite, Rinaldo Souto. Muito obrigada por tudo. Até uma próxima oportunidade. Tá? E nós vamos concluir aqui, Andras Cruz e a Clarinha, Clara de Oliveira, com a música que seria... A Minguante. A Minguante. Agora ela vai nos deixar com os olhos cheios de lágrimas aqui. Vou me despedir de vocês. Obrigada mais uma vez para todos. Obrigado. E fiquem bem, fiquem com Deus. E hasta la vista. Muito obrigado. Obrigada. Graças. Beijo à noite, volto a ti, chego ao tempo que parti, volto à vida que perdi, deixo a noite, deixo a ti. Céu de campo e de estrela, meia face, luz pequena, palavra do amor, poema. Teu céu de sonho é de estrela.